vamos começar a bater o nosso papo sobre coesão textual. Professora, o que é coesão textual? Do que se alimenta a coesão textual? Por que eu preciso saber coesão textual? Tudo bem? Melhorou? Melhorou. Por que eu preciso saber coesão textual? Você não precisa saber coesão textual apenas para responder questões objetivas, porque muitas vezes você vai precisar entender, saber técnicas de coesão textual que eu vou te ensinar hoje para responder questões de interpretação e compreensão de texto. Você também precisa saber coesão textual para aquelas questões de reescritura. Sabe quando a banca ela solicita para vocês que, reescrevendo o período abaixo, qual é aquele que mantém a concordância, a regência e o mesmo sentido? Você precisa saber coesão textual para escolher a opção correta. E claro, você precisa aprender coesão textual para escrever melhor. E aí a gente não está falando só de escrever no nosso dia a dia, o e-mail, escrever nas redes sociais, enfim, a gente está falando da redação, que vale nota. A redação vale nota, então é bom ir bem, não é mesmo, pessoal? É bom ir bem. Então já senta o dedo nesse like, que hoje essa aula tá recheada aqui de conteúdo pra vocês, hein? Eu quero ver meu like subindo aí, hein? Que eu não sou palhaça de ninguém não, senão eu vou começar a ensinar tudo errado, hein, pessoal? Bora lá! Então, coesão textual é importante para a redação, é importante para escrever melhor no nosso dia a dia, porque tudo que a gente aprende de língua portuguesa aqui nas nossas aulas, gente, também é aplicado no nosso dia a dia, né? Para que nós nos comuniquemos melhor, para que nós escrevamos melhor, né? No ambiente de trabalho, nos textos, uma redação para entrevista de emprego, não é mesmo? E também, claro, com o nosso objetivo aqui, o nosso objetivo final, que é o quê? Resolver questões de prova e escrever uma boa redação valendo uma nota máxima aí, não é? Redação, nota máxima existe para ser tirada. O que eu posso prometer para você? Qual que é o nosso acordão? Nosso acordão. Terminando essa aula, então você já vai saber o que eu vou passar nessa aula. Você olha e fala assim, é para mim ou não é para mim, professora. Terminando essa aula, eu garanto para você que você vai entender, vai aprender finalmente o que é coesão textual. Muita gente confunde coesão com coerência, não sabe a diferença, eu vou explicar essa diferença para vocês também, tá bom? Então, o que é a coesão do texto, o que é a coesão nas questões, né? Como que ela aparece nas questões objetivas e como que ela aparece na nossa redação. Qual que é a diferença entre coesão e coerência? Poxa, professor, isso daqui é um negócio que pega, né, gente? Quem que não sabe a diferença, coloca aí nos comentários para mim. Quem que não consegue entender a diferença entre coesão e coerência? Fala eu. Digita eu nos comentários, que eu vou saber quantas pessoas que não entendem a diferença, mas eu vou te explicar também. Então coloca aí, só para eu saber se tem bastante gente. Coloca nos comentários para eu saber se tem bastante gente que não entende essa diferença, que é uma das grandes dúvidas que os alunos me perguntam. E aprender os tipos de coesão e como elas são cobradas nas provas e também nas redações. Sim, meu querido pupilo, minha querida pupila, nós temos alguns tipos, algumas classificações da coesão. Você sabia disso? Você não sabia disso? Tá vendo, loucão? Quanta coisa que a gente tem que aprender hoje. Então vamos lá. Vamos começar a conversar aqui? E vocês sabem que eu sempre inicio conceituando as coisas, conceituando a nossa teoria da aula, né? Eu não entro direto no assunto, eu vou fazer aqui aquela introdução para que tudo fique muito claro. Eu gosto de começar os conteúdos desde o comecinho, partindo do pressuposto que ninguém entende nada sobre o assunto, para que você termine a aula entendendo tudo sobre o assunto. É esse pressuposto que eu passo, tá bom? Que eu penso. Então vamos lá. Na língua portuguesa nós temos o quê? Nós temos palavras. Nós temos um conjunto de palavras que formam o nosso, ó que bonito, o nosso léxico, tudo bem? As palavras formam o nosso léxico, o nosso vocabulário. Quando nós combinamos as palavras, nós formamos aquilo que nós chamamos de frases e orações. Então, nós juntamos várias palavras e formamos frases e orações que têm que fazer sentido para quem está recebendo esta mensagem, não é verdade? Quando nós formamos essas frases e orações, nós estamos comunicando uma mensagem. Juntando as frases e orações, nós formamos os períodos. Então, várias frasezinhas e orações ali pequenas juntas, elas formam um período. Um conjunto de períodos forma aquilo que nós chamamos de parágrafos. A gente vai juntando vários períodos, várias frases e orações e vamos formando ali um parágrafo. E um conjunto de parágrafos, eu quero ouvir você gritando daqui, seu loucão, sua loucona, forma o quê? Forma o nosso
texto. Então, quando eu vou juntando ali vários parágrafos, fazendo essas combinações da língua, do nosso idioma, né? Falando, claro, em língua portuguesa, nós formamos um texto. E o texto é uma mensagem que nós desejamos transmitir. Perfeito até aqui? E para que essa mensagem tenha sentido, ela tem que estar bem escrita. E quando a gente fala de texto, eu não estou falando só de texto escrito, né? Existem vários tipos de texto. Então, nós podemos falar, nós podemos escrever, né? E tem que fazer sentido. Essas palavras, essas orações, estes períodos, parágrafos formando um texto, devem estar bem organizados para que quem leia, vamos falar agora especificamente do texto escrito, para que quem leia esse texto consiga entender. Então, se a união entre as partes do texto não for bem feita, o sentido lógico será prejudicado. O sentido lógico desse texto será prejudicado. É por isso que o seu professor pega às vezes a sua redação. Quem já passou por isso? Coloca aí nos comentários. Sim. Se você já passou por isso, digita sim. Se você nunca passou por isso, digita não. Quem já passou por isso? Que o professor pega a sua redação às vezes para ler, aí ele faz uma carinha assim de bumbumzinho sujo. Aí ele olha assim e fala, gostei não. Aí ele fala assim, texto confuso, né, meu anjinho? As ideias confusinhas, as ideias mal conectadas. Aí ele vira para você e fala assim, falta de coesão e coerência em alguns trechos. Aí você fica indignado, você fala, falta de coesão e coerência para você, professor, que se você perguntar qualquer coisa aí desse texto, eu sei te falar o que eu queria dizer. Não é verdade? Mas você conectou às vezes mal as palavras, às vezes você conectou mal os parágrafos, às vezes as ideias que você colocou em um parágrafo não se conectam com as ideias do outro parágrafo, ou seja, faltou coesão, faltou coerência, é isso que o professor quer dizer, que você conectou mal o seu texto, tudo bem? Vamos lá, vamos seguir aqui. Conceituando, a coesão é como nós articulamos as palavras, as frases, os parágrafos e o texto como um todo. É como nós conectamos essas partes menores do texto. O que eu quero dizer partes menores? É como eu conecto uma oração a outra dentro do parágrafo. É como eu conecto, por exemplo, qual conjunção, qual conectivo que eu utilizei para juntar um parágrafo no outro para ver se faz sentido uma ideia com a outra, tudo bem? Então, essa forma que nós conectamos as palavras, as frases, as orações, os parágrafos, é isso que nós chamamos de coesão. Essa articulação se dá por meio de conectivos, né? E os conectivos em língua portuguesa são diversos. Nós temos as conjunções, nós temos as preposições, os pronomes podem servir como conectivos em se tratando de coesão, os artigos, os advérbios, os sinais de pontuação e o próprio léxico. Ou seja, as próprias palavras do nosso idioma vão contribuir para que nós organizemos o nosso texto e esse texto tem... Deixa eu sair da frente aqui que vocês gostam de tirar foto, né? Dá o print aí, tira a foto de vocês. A própria organização do léxico vai dizer pra gente e os artifícios dos conectivos que nós vamos usar se o texto está fazendo sentido ou não. Mas eu já vou deixar mais claro para você qual é a diferença entre coesão e coerência, tá? Calma lá. Vamos dar uma olhada aqui para ver se faz sentido para você em se tratando de coesão. Eu falo assim, ó, ele se dedicou muito, mas não passou. Eu usei aqui um conectivo, que é uma conjunção adversativa, para indicar uma ideia de oposição, de adversidade. Apesar de se dedicar muito, ele não passou. Tudo bem? Então faz sentido a conexão dessa oração 1 com essa oração 2. Fez sentido. Eu usei bem o conectivo. Tem coesão. Vocês estão sacando? Vamos devagarzinho. Vendi um computador que eu comprei há muito tempo. Então aqui eu estou retomando. Eu estou usando um pronome para retomar algo. Então, vendi um computador que eu comprei há muito tempo. Que o quê? O que esse que está retomando? Computador. Tudo bem? Então, este que está estabelecendo para a gente, neste caso, uma relação de coesão. Tudo bem?
Neste caso, a gente não passa pela conjunção, vai passando por... Lembra que eu falei para vocês? Podem ser pronomes, podem ser advérbios, então são os recursos que nós vamos usando na língua. Ele não é um moreno, ele é o moreno. Opa, senti a sensualidade aqui, ó. Definir e indefinir mudam o sentido. Quando eu defino ou indefino, neste caso eu usei o recurso do artigo, tudo bem? Do artigo definido. Quando eu defino ou indefino, eu também mudo o sentido. Eu também posso alterar o sentido, eu também posso fazer perder o sentido. Então, neste caso, eu usei o recurso do artigo para falar o seguinte: ele não é um moreno. A sensualidade está no ar, hein, gente? Ele é o moreno. O moreno. Eu defini usando o artigo. E mantive o que do nosso texto, desse nosso período? Eu mantive a coesão, porque está retomando o moreno ali, certo? Mas nesse caso eu estou usando o artigo para definir quem é este moreno. Não é qualquer um, ele é o moreno. Deu para entender? Tranquilo? Vocês perceberam que todos os períodos aqui, eles fazem sentido, eles têm coesão. Agora, se eu falo assim para você, ele se dedicou muito, o segundo não passou. Opa, que o remédio falhou aqui, né? Professora, que você às vezes bate bem, eu sei que você não bate, mas aí nesse nível, o que eu fiz? Eu usei aqui um conectivo conformativo que não faz sentido nesses períodos. Então, eu conectei uma oração com a outra com uma conjunção, com um conectivo que não tem sentido, que fez o quê? Uma falha na coesão. Não teve sentido, eu precisaria usar um outro tipo de conectivo aqui para que eu estabelecesse sentido entre essas orações. Então, anteriormente a gente usou uma conjunção de oposição, que era o mas. Mas o segundo, vocês perceberam que quando eu troquei, perdeu o sentido. Então, perdeu o quê? Muito bem, meu amor, você grita como ninguém. Coesão. Vendi um computador para que eu comprei há muito tempo. Eu meti um para quê aqui com a ideia de finalidade. Não fez sentido. Faltou o remedinho. Tudo bem? Então, vocês percebem que quando eu faço esse tipo de relação, eu quebro a coesão do texto. E às vezes, gente, é exatamente isso que você faz na sua redação, ou quando o exercício ele pede reescritura textual, isso cai em muita banca, tá? Quando você olha lá no seu edital e tá escrito assim, reescritura textual. Então, os exercícios de reescritura é tipo assim, como eu comentei no começo, reescrevendo o período a seguir, indique aquele que mantém o mesmo sentido, a mesma coesão, as ideias de concordância, regência iguais ao período original. Então, às vezes, eles vão mudando o tipo da conjunção, eles vão mudando os conectivos, eles vão alterando a concordância para ver se você consegue identificar ou não qual que manteve o sentido. Então, isso está diretamente ligado também, agora voltando à redação. Você fala, professora, não, o que eu escrevi tem sentido, mas às vezes você fez esse tipo de coisa, ó. Você escreveu um período assim na sua redação e não percebeu, porque ninguém faz isso porque quer. A gente faz isso porque não percebe, tudo bem? Então, isso daqui é o que a gente aponta como falha na coesão. Quando as partes do texto não estão corretamente ligadas, trata-se da coesão. Quando não há sentido lógico, trata-se da coerência. O que eu quero dizer com isso? Quando as partes do texto, isso é uma parte de dentro do parágrafo, por exemplo, não estão bem conectadas, nós estamos falando que falhou a coesão. Quando você começa a sua redação falando que há problemas na saúde pública e você termina a sua redação lá no último parágrafo falando que não há problemas na saúde pública, faltou coerência. Você começou o texto falando um ponto de vista e você terminou falando outro ponto de vista completamente oposto. Então, você não foi coerente ao longo do seu texto. Vocês estão conseguindo entender a diferença entre coesão e coerência? Coesão é a forma que eu conecto as partes do texto. A coerência ela tem a ver com as ideias no texto.
Outro exemplo de falta de coerência. Parágrafo 1, você está falando sobre os problemas na saúde pública. Parágrafo 2, você está citando lá que faltam médicos, faltam hospitais, faltam leitos, você está exemplificando os problemas que nós temos na saúde pública. Parágrafo 3, você fala que churros são gostosos, camelos são legais. Parágrafo 4, você retoma o seu tema sobre problemas na saúde pública e encerra a sua redação. Faltou coerência. O parágrafo 3 ali falando sobre absolutamente um assunto aleatório e você tem um desconto ali na sua nota muito grande. Vocês lembram que teve, eu acho que foi no Enem, um menino que já tinha passado na faculdade e aí foi escrevendo sobre o tema que foi pedido pelo Enem. No meio ele escreveu, ele falou, para não ficar chato, segue aqui uma receita de miojo. Um parágrafo da redação dele foi uma receita de miojo e depois ele retomou o tema e finalizou o texto. Por que a redação dele não foi anulada? Porque ele não fugiu completamente do tema durante toda a proposta, mas ele teve um desconto na competência 4 que trata sobre coesão e coerência enorme. Por quê? Porque ele escreveu sobre o tema, de repente um parágrafo, ele escreveu uma redação, um parágrafo sobre miojo, uma receita de miojo, e depois voltou para o tema. A nota dele de coesão e coerência, principalmente a coerência, foi lá no chão. Tudo bem? Ele foi um aluno que tirou acho que 400 na redação, não mais que isso, entendeu? Então, a coesão é como você conecta as palavras, a coerência é como as ideias do texto estão conectadas, se elas fazem sentido, se você está mantendo a lógica da ideia do texto. Todo mundo entendeu até aqui? Sim ou não? Eu tinha passado aqui, né? Todo mundo conseguiu entender até aqui? Eu espero que sim. Coloque aí nos comentários se ficou alguma dúvida. Agora a gente vai começar a tratar um pouquinho sobre, você sabia que nós temos tipos de coesão? A aula de hoje é uma aula gostosinha, uma aula leve, uma aula rápida, mas nós vamos entrar aqui nesse conteúdo um pouco mais técnico da coesão. Tudo bem? Eu vou falar sobre os tipos de coesão e como que você pode usar esses tipos de coesão para melhorar a sua redação, para melhorar a sua interpretação e compreensão de texto. Bora lá? Tipos de coesão. Tipos de coesão. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de coesão que nós temos e como que vocês vão identificar e como que vocês vão usar isso, um artifício para te ajudar na hora da redação e na hora da sua prova. Nós temos a coesão referencial, a sequencial e a recorrencial. Parece difícil, mas é mega fácil. Eu vou mostrar para vocês cada uma e vou exemplificar com vocês também, tá bom? Vamos lá. Referencial, como o próprio nome já diz, é quando você faz referência. Você estabelece a coesão trazendo um elemento ali de referência a algo. É quando elementos do texto nos remetem a outros itens do mesmo texto. Tudo bem? Usamos para evitar a repetição. Então, quando eu falo que eu tenho um tipo de coesão referencial, é porque eu uso um elemento para retomar algo que eu disse no texto e evitar algo que nós chamamos de repetição, ou aquilo que na redação nós chamamos, por exemplo, de eco, quando você repete várias vezes a mesma palavra. Então, aqui você usa uma relação de coesão referencial. Pode ocorrer a relação de referencial por substituição ou por reiteração. Como que isso funciona? Vamos ver. Minha aluna estudou muito com o meu curso. redaçãoegramática.com.br, hein? Ela passará nas provas de forma merecida. Então, eu coloquei aqui um pronome ela, unindo, tem aqui um primeiro período e um segundo período, certo? Como que eu retomei o termo minha aluna? Por meio de um pronome, certo? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma substituição para que eu não fosse repetitiva. Então, se eu escrever, por exemplo, se você escreve assim na sua redação, ó, minha aluna estudou muito com o meu curso, minha aluna passará nas provas de forma merecida, isso desconta nota, porque isso é o que nós chamamos de eco. Você já faz isso no seu dia a dia, você só não sabia o nome técnico, beleza? Agora você sabe. Os cidadãos de São Paulo sofreram com o trânsito caótico. Logo, os munícipes pedem uma resolução da prefeitura. O que eu fiz? Eu peguei aqui os cidadãos e substituí por munícipes, que são as pessoas que vivem no município, porque eu estou falando da cidade de São Paulo. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Para que não houvesse repetição e para reiterar esse termo, eu fiz a substituição aqui também.
substituir um pelo outro para que não houvesse a repetição, reiterando esse termo cidadãos. Vocês estão entendendo, gente? Aqui é como se eu estivesse usando sinônimos nesse sentido. Aqui eu estou fazendo a substituição para que não haja a repetição. Vocês estão entendendo isso daqui? Fácil, não é? Coloca aí no chat, coloca aí nos comentários para mim. Achei fácil. Essa eu achei fácil. Coloca aí, achei fácil, que eu quero saber se vocês acharam. Tem um outro tipo de coesão. Acabou. Simples assim, tá? Que é a sequencial. O que é sequencial? Ela objetiva, o objetivo dela é que haja progressão textual lógica. Nela não há repetição de palavras nem de estrutura. Vamos por exemplo. Divide-se em dois tipos, de tempo e de conexão. Então, nós temos dois tipos de coesão sequencial. A de tempo, que é uma relação temporal, e uma de conexão. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Saí de casa, fui à academia e encontrei meus amigos. Há uma sequência lógica nas ações. Então, há uma sequência de fatos que eu estou unindo aqui por meio de um sinal de pontuação e aqui por meio de uma conjunção aditiva, tudo bem? Para estabelecer sentido, para deixar esse texto sequencial coeso, para ter coesão, e há essa sequência lógica. Então, primeiro fato, saí de casa, segundo, fui à academia, depois encontrei meus amigos. Existe uma coesão sequencial aqui, que eu uni essas orações por meio de um sinal de pontuação e depois por meio de uma conjunção para estabelecer relação de sentido. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Tranquilo. Ele trabalha muito, mas consegue estudar. Olha ali também. Ele trabalha muito, coloquei uma conjunção para dar a ideia de sequência mas consegue estudar. Apesar de trabalhar muito, conjunção adversativa, ele consegue estudar. Não é fácil? Não é fácil? Não é nada que vocês já não saibam, mas você tem que começar a prestar atenção na hora de escrever o texto e agora olhar para o seu texto de uma forma mais técnica, porque é isso que eu ensino para vocês. Técnicas para escrever melhor, técnicas para resolver a sua prova. Então, quando você vai olhar uma questão de reescritura textual, de coesão ou a própria redação, você tem que olhar quais elementos que você está usando para conectar as partes do texto. Tudo bem? E se esses elementos que você está usando para conectar as partes do texto, para conectar as palavras, para conectar as orações, se eles estão fazendo sentido. Tudo bem? É uma atenção a mais que você vai dar aí na hora da sua prova, na hora da sua redação. Beleza, gente? E, não menos importante, recorrencial. Ela é feita por meio da repetição de palavras ou ideias com o objetivo de reiterá-lo. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Eu falava, mas ele parecia não me ouvir. Então, aqui presta atenção, é um recurso que eu utilizo para essa repetição, mantendo a coesão, e depois eu joguei também aqui uma conjunção que dá esse sentido para mim. Professora, eu posso fazer isso daqui na redação? Não. Mas, professor, primeiro ponto, tá em primeira pessoa do singular. Você já não pode escrever redação em primeira pessoa do singular. Segundo ponto, você não pode fazer repetição de palavras. Você deve evitar isso na sua redação, tudo bem? Isso daqui é usado como um recurso estilístico, muitas vezes por autores, para enfatizar, para trazer uma ideia para o texto. E quando eu falava assim, eu falava, mas ele parecia não me ouvir, dá uma ideia de ênfase, né? Falava. Então você consegue até sentir aquela sensação que o autor quer passar pra gente. Então, ele usa isso como um recurso estilístico de repetição. Na redação, você não pode fazer isso, tudo bem? Pode também aparecer nas figuras de linguagem. Então, pode aparecer como cacofonia, aliteração, assonância, intertexto. Cacofonia é quando você pratica, sabe aquela... Eu vi ela, uma mão vai na cabeça... Vocês estão... Não? Então tá bom, dancei sozinha aqui, que só eu conheço a música então, né?
Cacofonia é isso, é quando você fala palavras que são palavras. Eu vi ela na rua. Tudo bem? Viela é como se você estivesse formando uma terceira aqui, né? A viela, uma rua pequena, o diminutivo de rua, certo? E isso aqui é errado. Isso daqui é errado. Isso é cacofônico, soa mal para os nossos ouvidos, tudo bem? Só pode ser usado como um recurso estilístico mesmo. Então, a aliteração, a assonância, que é a repetição constante de consoantes, ou a repetição de consoantes, a repetição de vogais, para criar efeito de sentido, tudo bem? Então, o pato pateta caiu do eu acho que caiu do caneco do Vinícius de Moraes. Pato Pateta caiu do caneco, gente? Acho que é, né? Corrijam aí nos comentários. O Pato Pateta caiu do caneco. Vinícius de Moraes. Pato Pateta. Ó, essa repetição constante do P, é o que a gente dá o nome ali de aliteração, beleza? E a outra é a repetição constante de vogais, para também criar um efeito de sentido. É muito usado, por exemplo, em rimas, como que é aqueles negócios que a gente fica trava-línguas, sabe assim? Então, por exemplo, rato roeu a roupa do rei de Roma. Essa repetição do R, ela é dado como também uma figura de linguagem, beleza? E se for uma repetição de vogal, aí a gente coloca também como aqui a nossa assonância, beleza, gente? Foi difícil? Hoje eu falei assim, hoje eu vou ser legal, Vou fazer uma aulinha light, uma aulinha leve, porque semana passada eu peguei pesado demais com vocês. Vocês começaram a passar mal semana passada comigo. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Até semana que vem, toda terça-feira, às 7 horas da noite, eu estou aqui ao vivo com uma aula exclusiva só para vocês, tá bom? E toda segunda tem shorts, e eu quero que vocês vão lá curtir os shorts. Eu quero que vocês assistam as aulas, que eu posto aula aqui. Aula, não tô nem falando de live, tô falando de aula. Toda terça e quinta, 11 da manhã, tem aula nova aqui no canal. Então vocês ativem o sininho, vocês se inscrevam nesse canal, hein? Um beijo carinhoso pra vocês, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula de terça-feira que vem, aqui ao vivo, 7 horas. E tchau!